continua no próximo episódio. Bem-vindos ao canal Liberty UA. Hoje temos como convidados Andriy Reva, ex-ministro da Política Social, e Denis Lizevich, empresário que mantém um blog político ativo. Peço que curtam, se inscrevam no nosso canal e compartilhem nosso vídeo, porque vamos falar sobre temas importantes e atuais. Quero pedir a vocês, caros cavalheiros, que sejam o mais sinceros possível, porque nosso público escreve ótimos comentários e eles querem ouvir não apenas o que é bonito de se dizer, mas sim a informação verdadeira. Falem do jeito que vocês realmente pensam, digam como é de verdade. Claro, vou ficar grata se vocês fizerem perguntas uns aos outros durante o nosso trabalho aqui e responderem uns aos outros, se quiserem. Se não quiserem responder, não tem problema, apenas esclareçam as perguntas. Certo, e vamos tentar manter o tempo, cada um falando por um período parecido. Vamos conversar sobre o que aconteceu em Genebra. Sabemos que em breve haverá a próxima rodada e a anterior, pelo que vimos, não foi muito bem sucedida, porque não chegaram a acordos, por assim dizer, em relação às garantias, e a questão territorial não foi resolvida. Mas, em relação a como cessar o fogo, parece que conseguiram discutir isso com sucesso. E Volodymyr Zelensky diz que se uma trégua de 2 meses for estabelecida, talvez os ucranianos queiram eleições. Isso não é o maior sinal de que estamos na reta final para a paz? O que você acha, senhor Andriy? Eu realmente me surpreendo que essas conversas estejam acontecendo. Sou estranho, obrigado. Está absolutamente claro que isso é só chover no molhado. Está absolutamente claro que tudo isso é uma simulação de atividade intensa, senhor IBD. No nosso entendimento, todo esse espetáculo é feito apenas para um espectador. Refiro-me a Donald Trump. Ele quer muito ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele prometeu aos eleitores americanos acabar com a guerra em 24 horas. Bem, já passou um ano inteiro e em novembro serão as eleições de 2026. Nos Estados Unidos, ao contrário da Ucrânia, é comum perguntar aos políticos sobre o cumprimento de suas promessas de campanha. E é por isso que ele faz de tudo para que a Ucrânia e a Rússia demonstrem um processo sem negociações de paz. Não há absolutamente nenhum motivo para esperar algum avanço ou qualquer conquista em direção a algum acordo. A principal razão são os comentários das pessoas. Agora vamos pedir que escrevam para nós e juntos contaremos quantos são. As pessoas contam com a paz, porque elas não têm forças, paciência nem recursos para lutar. Denis, o que você acha? Trump está fazendo um show ou o que ele está fazendo? Porque realmente não há nenhum avanço, como disse o senhor Andriy, não há avanço no que Trump está fazendo. Ele terá que prestar contas de suas ações ao Congresso? Nessas negociações, nenhum avanço era esperado. Nessas negociações estão ocorrendo discussões puramente técnicas, porque foi tomada a decisão de preparar os militares antes que seja anunciado politicamente o cessar-fogo, a paz ou a assinatura de um acordo preliminar. Por isso, lá os militares, agentes de inteligência e outras pessoas discutem como agirão os militares de cada lado, para onde irão recuar, como será feito e assim por diante, para que tudo ocorra normalmente. A que distância? Lá, ao longo da linha de separação, o cessar-fogo será violado em 5 minutos, seja por um soldado bêbado, um provocador ou serviços secretos de qualquer lado. Por isso, tudo está acontecendo de forma muito ativa. É difícil, sim, não poderia haver nenhum acordo, enfatizo, nessas negociações, nesse formato, não pode haver acordo. O presidente Trump poderia ter terminado tudo muito mais rápido pressionando Zelensky, porque Zelensky está em uma posição mais fraca do que Putin. Mas ele não faz isso para não parecer que apoia Putin e assim mantém a neutralidade. A questão de Zelensky pode ser resolvida em 2 ou 3 dias. Por isso é dado um grande bônus, é dado muito tempo. Se a Ucrânia ou Zelensky não aproveitarem isso agora, nossa situação vai piorar. Vamos levar em consideração a citação de Zelensky. Ele deu uma entrevista depois dessas negociações e disse que ninguém na Ucrânia apoia a saída do Donbass. Como assim simplesmente entregar? Ele fala assim como vocês dois são cidadãos da Ucrânia, líderes de opinião política, porque as pessoas assistem vocês, cada um de vocês tem seu próprio público, eles prestam atenção à opinião de vocês. Assim como cidadãos e líderes de opinião. Quero perguntar, você pessoalmente é a favor de retirar as tropas do Donbass? E você, Denis?
O que acha? Eu não posso responder a essa pergunta porque não pretendo assumir o desgaste pelo Zelensky que levou a essa situação. Se eu disser que é necessário, vão dizer: está entregando o Donbass. Não jogo esse jogo. É preciso compromisso? Sim, é preciso. Lá apresentaram ótima proposta. Um lado retira as tropas, o outro lado retira as tropas. E como se fosse um território neutro, vamos colocar lá sob mandato da ONU. Isso já aconteceu milhares de vezes na história. Eu já propus isso há muito tempo. Ainda no início da guerra, sugeri fazer um referendo e território neutro da ONU é uma má solução. Entendi, o melhor seria devolver o território, mas isso é impossível. Ponto final. Não há nem o que discutir sobre isso. Infelizmente, estou falando da realidade. Ótima proposta de zona económica livre e excelente sugestão. É nisso que devemos trabalhar com realismo. E duas pessoas importantes na delegação entendem isso, mas Zelensky continua jogando com a política. Agradeço pessoalmente. Está claro quem é Budanov, ele entende isso. Quem mais, na sua opinião, Budanov? Mais uma pessoa? Obrigada. Senhor Andriy, o que você acha? Eles têm consciência de que a janela de oportunidades pode se fechar em breve? Budanov fala sobre isso especificamente. E é preciso tomar algumas decisões. E o nosso presidente tem autoridade para tomar essa decisão, retirar as tropas do Donbass, anunciar eleições, assinar esse acordo de paz. O que você acha? O parlamento deveria fazer isso ou quem? Bem, vamos voltar um pouco. Eu não comentei sua declaração de que as pessoas exigem paz. As pessoas exigem paz, mas elas são contra aquele mundo russo que estão tentando nos impor. Pelo menos não posso falar pelo público do Sr. Denis, conheço menos, mas o público que eu tenho e as pessoas com quem converso aqui na Ucrânia, mesmo com todos esses esforços do Putin para quebrar sua vontade e espírito de luta, após esses mísseis, seguimos sem luz. Quero dizer que eles, mesmo assim, não têm vontade de entregar o Donbass, de entregar tudo e levantar as mãos. Isso não existe no espaço público da Ucrânia. Isso é a primeira coisa. A segunda posição é que o presidente é o garantidor da integridade territorial e da soberania da Ucrânia. Não é apenas o presidente Zelensky que não pode assinar qualquer acordo que viole a soberania e a integridade territorial. Vasilevich e o presidente Reva também não pode. Digo isso sobre você porque, como Zelensky afirmou, cada um de nós é presidente. Por isso, todos nós, presidentes, não poderíamos assinar tal acordo. Isso é o segundo ponto, posição número 3. Tal acordo não pode ser aprovado nem mesmo pelo povo da Ucrânia. Porque, de acordo com o artigo 157 da Constituição, um referendo não pode ser realizado em violação da integridade territorial da Ucrânia. A situação é um beco sem saída e Putin sabe disso. Ao exigir a retirada das tropas ucranianas do Donbass, ele está ciente de que não há base constitucional ou vontade ucraniana para tal ação. E o principal é que o povo também, é preciso dizer isso claramente, não entenderia isso de forma alguma. Você disse que o povo não entenderia e não apoiaria isso. Você viu alguma pesquisa, realizou alguma pesquisa? Eu realizei uma pesquisa, mas nós temos serviços de sociologia, eles monitoram e nós regularmente analisamos os resultados das pesquisas sociológicas justamente sobre essa questão. As pessoas em geral, os ucranianos são contra a guerra desde o início, não fomos nós que começamos essa guerra, foi o Putin que atacou. Ele é quem tinha reivindicações contra nós. A guerra, segundo o general Clausewitz, é a política continuada por meios violentos. E não tendo a possibilidade de alcançar seus objetivos por métodos políticos, ele nos atacou, tentando impor sua vontade por meio militar. E agora a situação parece bastante cômica. Me entreguem 2 regiões, ou seja, Luhansk e Donetsk, completamente, que eu não consigo conquistar até agora. Já é o 4º ano, a guerra está acabando, ou então eu vou conquistar mais 2, 6. Vai ser assim. Sabe esse palhaço? Que fique quietinho lá em Moscou. Agora, Denis, vou te perguntar uma coisa, porque vejo que você estava escrevendo, Denis, vejo que você está fazendo anotações. Se Andriy terminar com você, eu pergunto depois. Mas faz tempo que a gente não se vê, Andriy, faz muito tempo mesmo. No total, é a 3ª vez que nos vemos, e toda vez que nos encontramos tão raramente, a situação na Ucrânia fica cada vez pior. Mais pessoas estão morrendo. Alguém me disse para olhar o Deep State. Estou vendo o que as notícias estão dizendo, os trabalhos. Obrigada, porque os russos estão avançando e o território está devastado. Ele avançou e tomou Moscou e depois? Porque você entende? Que a questão não é se eles avançam ou não, a questão é a situação estratégica geral.
Em cada quilômetro quadrado, os russos deixam seus soldados nos campos da Ucrânia e, mesmo recuando com resistência, o exército ucraniano causa sérios danos ao seu inimigo. Se simplesmente recuarmos para algum lugar sem lutar, amanhã ele fará novas exigências. Não se pode ceder nada sem lutar, isso é um axioma. Por isso, quem propõe outras opções, como sair, desmilitarizar, retirar as tropas e assim por diante, sinceramente, isso não é aceitável para a Ucrânia, na minha opinião. Senhor Andriy, ex-ministros continuam sendo ministros. Pergunto ao senhor como ministro, você sente pena do seu povo e país? Homens ucranianos que deveriam estar em túmulos, mulheres que choram lágrimas amargas, pessoas que sofrem sem luz e à beira de uma catástrofe humanitária. Você sente compaixão por eles? Sinto compaixão porque sei o que ocorrerá quando o nosso exército se render. O que será dessas mulheres e crianças? Não, veja Bucha, Mariupol e outros casos. Então vamos avaliar não só o fato de que eles estão morrendo defendendo seu país, defendendo essas mulheres e crianças. Sobre termos sido atacados e agora exigirem nossa rendição, quero tranquilizar, isso nunca acontecerá. Quero perguntar primeiro, quem está falando sobre alguma rendição? Rendição tem em todos os dicionários, em todos os conceitos do mundo, certos critérios definidos. Por exemplo, o exército levanta as mãos, passa para o lado, neste caso da Rússia, em Kiev é hasteada a bandeira tricolor e pronto, esse país se rende. Bem, eu estou falando de modo geral, há muitos critérios, mas esses são os principais. Que rendição é essa quando, sob o patrocínio do presidente Trump, os Estados Unidos propõem um acordo, propõem um fundo de reconstrução chamado Fundo de Prosperidade da Ucrânia de 800 bilhões de dólares? Que rendição é essa? Os nossos entregaram, grandes políticos, 80% de Donbass foi entregue. Dizem que não basta, teremos outra batalha, em 5 dias começa o 5º ano de guerra. Senhor Raev, essa luta ainda não é suficiente com tudo que nosso exército já fez? Ainda precisa que mais 1.200, 300 jovens morram. No nosso país, a catástrofe demográfica já foi reconhecida por todos. Você disse que levantaram as mãos e se renderam, mas o ponto são as negociações de paz, não capitulação. Além disso, por que não estão na linha de frente, como você afirma? Você diz que é preciso continuar assim, mas por que não está na linha de frente? E onde você está, aliás, Denis? Eu não estou na linha de frente. Isso é interessante, conte para nós, mas vou dizer mais. Sobre isso, o que está acontecendo com a gente? Eu entendo que essas respostas são preparadas em casa. Denis trouxe a resposta com ele. Não. Estou escrevendo sobre você. Escreva quanto você anota da sua própria cabeça, o que você já tem aí. Vou responder ponto por ponto. Primeiro ponto, não fomos nós que começamos esta guerra. Espere. Eu não interrompi você. Cale a sua boca, por favor, cale a boca. Eu não interrompi você, eu interrompi você. Eu não interrompi você. Eu não interrompi você. Se você for grosseiro e interromper, a gente simplesmente vai encerrar tudo. Eu não interrompi. Eu não interrompi. Eu não interrompi você, eu não interrompi. Você disse, eu monitoro 1 hora todo dia. Eu vou fechá-lo. O principal é que em um diálogo saudável surge uma consulta. Isso não é algo saudável. Eu não interrompi nada, estou apenas falando as coisas. Obrigado. Só vou dizer uma vez, por favor, feche ele. Eu estou dizendo de novo. Boca fechada, diga isso para seus filhos, para seus amigos. Basicamente. Você não vai falar assim. Eu só falo assim, isso é para você no seu idioma nativo. Por favor, vamos voltar ao que está acontecendo na Ucrânia. Eu provei. Que é uma estação de passagem. Não xingue, vamos nos acalmar um pouco. Foi assim que a guerra começou. E não esses canalhas russos que ficam transmitindo propaganda russa aqui. Eu não tenho medo de falar com vocês, mas simplesmente desprezo vocês. Homens, por favor, eu simplesmente vou acabar com vocês, vamos acabar com vocês. Acabem com a mais arrogante em quê? Então, vamos lá, Andriy, ainda não fizeram uma pergunta para você? Pergunta, resposta? Perguntei, começou a guerra na Ucrânia, os russos são culpados por isso? Concordo totalmente. Depois tivemos várias chances de encerrar essa guerra. Bem, para nós, pelo menos, só tivemos uma oportunidade. Aceitar as condições de Putin e não lutar. Dissemos que elas não nos servem, então lutamos. Quero dizer mais uma vez,
Não defendemos totalmente nossa soberania e integridade territorial e agora estão exigindo que entreguemos ainda mais territórios. Se alguém não conhece bem a história, vou lembrar. Uma situação parecida aconteceu em Munique em 1938. Disseram, entreguem os Sudetos e não haverá guerra na Europa. Hitler assinou, tudo parecia normal. E 4 meses depois, ele ocupou toda a Tchecoslováquia. Não se pode confiar em bandidos. Eles estão chantageando vocês. E se o nosso Estado, que aliás eu não respeito, entende isso, nesse caso eu não sou contra ele. Se os nossos aliados entendem isso, eu também respeito isso. Trump sabe que não conseguirá pressionar a Ucrânia devido à opinião pública. Quem apoia a Rússia deve aceitar as condições, pois a situação tende a piorar. Essa é a narrativa russa. Por isso, eu não respeito essas pessoas. Eu as chamo de traidores e canalhas. Senhor Andrei, vou ser sincera com você, eu sou a juíza. Cuidado com as palavras, porque traidor tem um significado específico. Alguém traiu a pátria, não nós. Onde você está, aliás? Por que você não está na Ucrânia? Por que você não está na Ucrânia? Você é cidadão da Ucrânia, por que você? É isso mesmo? Eu fui embora. Vou dizer mais uma vez, eu sou contra o governo na Ucrânia, eu chamo Zelensky pelo que ele é, mas eu não saí da Ucrânia. E você saiu. E por isso... Se eu sou um gato que comeu toda a banha, eu posso. Senhor Andrei, eu agradeço a você. Agora, Senhor Denis, por favor, conte-nos sua opinião. Quais são as nossas chances? Não, espere. Preciso reagir. Fiz a pergunta e não houve resposta. Os traidores começam. Isso ficou registrado ao vivo, depois discutiremos nos lugares apropriados quem é traidor. Vamos começar por quem é traidor. Espere! Estou nos Estados Unidos por perseguição, enquanto o Sr. Reva não é perseguido, pois serve ao sistema que o satisfaz. Eu tenho influência, aquela que ele não tem, sobre o público, por isso sou um perigo para eles. O Sr. Reva é um opositor muito conveniente, de papelão, só fica contando histórias. Vão para a linha de frente. O homem tem 59 anos, tinha 55 ou 56 quando a guerra começou. Isso é a idade de convocação. Ele se formou na Escola Superior Político-Militar de Defesa Aérea de Leningrado, que leva o nome de Pirogov, Educação Militar, Defesa Aérea. Precisamos de especialistas experientes e bem formados em defesa aérea. Não estou gritando, vamos mandar Reva e esse para a linha de frente. Estive no início da guerra na Ucrânia, que os militares contem a Reva o que fiz por eles. Faço isso sem divulgar. Você sabe sobre Zradnik, por que Zradnik? Você entende que é um caso judicial, a pessoa agora me chama de traidor no ar, sem fundamento, só por eu ter outro ponto de vista. Vai responder porque o Sr. Reva não está na linha de frente? Eu respondo. Você está lendo o manual com atenção. E o nome completo da escola que Pirogov se formou nunca foi a nossa escola. Nunca teve o nome de Andropov. Andropov. No fundo, é a mesma coisa. Qual a diferença? Segunda pergunta. Eu estou registrado aqui no nosso Centro Territorial de Recrutamento. E como se diz, é isso. Eu fui 5 vezes ao comissariado militar, ofereci meus serviços como oficial das tropas de defesa antiaérea. Essa é uma pergunta válida, pois pessoas em idade de convocação mais avançada devem servir na defesa antiaérea. Porque um soldado de assalto de 59 anos é diferente de um de 29. Ainda mais porque tenho a formação e experiência necessárias, já que fui oficial no Exército. Fui 5 vezes ao nosso centro de recrutamento, não me escondi nem fugi da Ucrânia. Aliás, sabe por que te chamo de traidor? Você está em idade de recrutamento, Lizevich. Fugiu da Ucrânia e não cumpriu seu dever de defender o país. Agora diz que é bom e luta contra o regime com ele. Sim, você é um traidor, mas não é um traidor. Mas a quem eu traí? Vou responder. Eu estou aqui, eu mesmo procurei 5 vezes. Você traiu o país, você traiu o nosso país, você se recusou a cumprir seu dever constitucional. Eu a defendi, você planejou o cumprimento do dever militar. É só isso. Mas de onde você tirou as provas? onde você está agora? Eu estava na cidade de Kiev quando a guerra começou com uma arma nas mãos. Eu vejo o que você vê. De que lado você estava, aliás, com uma arma nas mãos? Você é um idiota. Eu estava na cidade de Kiev quando a guerra começou. Eu perguntei, de que lado exatamente você estava junto com os russistas que avançavam? Eu não vou continuar o programa com esse desgraçado. São os demônios. Que estão recebendo para isso? E o canalha que se escondeu fugiu. E você, agora lembre-se desse dia. Lembre-se desse dia.
Os serviços te levaram a essa conversa? Estão te financiando? Me diga, por favor. Eu mesmo me financio. Empreendedor desde 2012. Eu sou empreendedor desde 2012 e eu entendo. Sim, eu vejo que você será... Hoje faço o mesmo e me sustento. Quer falar sobre o acidente de trânsito? Pode falar sobre o acidente de trânsito? Eu sim. E quem financia você? Eu sou financiado pelo meu governo. Você nunca trabalhou fora do serviço público, começou como professor de história, Vice-prefeito do Lenin. depois na política social. Quem trabalhou, quem não trabalhou, isso é decidido pelo Instituto de Previdência, não por você, entendeu? Senhores, sinto muito que não conseguimos chegar a um consenso, sempre é assim conosco. Como pode haver consenso com essas figuras? Qual estamos ouvindo? Entenderam? Isso é um show? Foi preparado, eu conduzi com calma, me comportei de maneira educada. Você educadamente, você sempre conduziu de forma educada. Você é um canalha. Senhor Andrei, eu gostaria de saber em resposta. Quando me chamam de traidor sem provas, Mas você é mesmo um traidor? Quem é você, afinal? os militares ucranianos dirão de que lado eu estava. Vamos perguntar aos militares. Quem é você e as pessoas? E o canto transmitiu o coração nos primeiros dias. Você é um traidor. Eu estou com febre e você ficou envergonhado. Vamos, senhor Andrei, definir quem é o traidor. Talvez você também seja. Eu sei. Agora é justamente hora militar. Amigos, mais uma vez, olá. Agora vocês viram o nível da discussão política. Quando você cumprimenta a pessoa, conversa normalmente, respeita todos os limites da decência como uma pessoa decente, e ela começa a ser grosseira e diz: cala a boca, você é um traidor, sem saber de nenhuma circunstância. Bem, estava claramente visível a preparação desse reva pelos serviços não sei quais ou por outras estruturas. Fiquei surpreso que ele aceitou o debate. Estou mostrando tudo de propósito, sem cortes. Não sei como ficará no segundo canal, Liberty UA, que moderou tudo. Talvez cortem algo meu lá, mas aqui está completo. Tirem suas conclusões. E será que é possível ter alguma proposta política nesses debates? Uma proposta decente? Tudo é simples, isso é fascismo. Dividir entre os seus e os outros, acusar de seguir Putin e trabalhar para a Rússia. Para uma pessoa que vive nos Estados Unidos, cuja biografia é totalmente conhecida, se sabe onde estive, o que fiz. Nos primeiros dias da guerra, e não só nos primeiros dias, mas nos primeiros meses da guerra. Ele apresentou tudo como se Lisevich tivesse fugido antes da guerra, ou no dia da guerra, ou algo assim. Embora mesmo que eu tivesse ido embora nessa época, ou qualquer um que tenha ido embora, eu não condeno de forma alguma. Ele tem um único orgulho na vida. Ele fica sentado sem luz, é patriota, mas não vai para a linha de frente. Na biografia, sim, eu cometi um erro. Aquela escola de Leningrado, Pirogovo, porque Pirogov veio à minha cabeça? É a de Andropov, aquela dos jovens comunistas. Veja a biografia do Reva no manual que ele citou, só entrei na Wikipédia. Escola Militar de Leningrado, depois professor de História, e foi direto de professor de História para a política até chegar a ministro. Nunca trabalhou no setor privado, nunca fez nada na vida, nem uma casinha de cachorro construiu, mas aprendeu bem. Só sabe servir ao sistema, esse sistema podre, com o qual todos eles ganham dinheiro e já ganharam dinheiro, sistema podre. Comunista, comunista, comunista de verdade. Para mim, comunismo e fascismo são quase iguais, apenas com formas diferentes, mas a essência é a mesma. É assim que eles pensam. E pensem, o que vai acontecer com a Ucrânia se esses personagens continuarem na política? Pensem bem, olhem ao redor para todas as teses que eles promovem. Eu vim para esse programa para debater, para que vocês tirassem suas próprias conclusões. Eu entendo perfeitamente o ponto de vista da pessoa que ele vai dizer que é preciso lutar. Eu só disse para ele que ele devia simplesmente ter-me feito perguntas. E porquê? Eu teria respondido para ele. Podíamos ficar sentados por até 1h30. E esses não são meus primeiros debates. Vocês já viram diferentes pontos de vista, até mesmo com aqueles que eu não respeito, por exemplo, mas para os espectadores ele sabia, ele foi lá para atrapalhar esses debates, entende? Continuar, já estou terminando, continuar os debates. Quando te dizem para calar a boca, isso com certeza não está nas minhas regras. Se for assim, ninguém vai conversar, é só isso. Por isso, escrevam seus comentários, o que vocês acham e até a próxima, até mais.